Como se sabe, no ano de 2017, além de outras efemérides, assinalou-se tristemente os 500 anos do grande cisma do Ocidente, o protestantismo, embora alguns chamem de Reforma Protestante. Reflitamos, por isso, sobre algumas das suas notas. No termo protestantismo engloba-se um conjunto de comunidades que tiveram como ponto de partida Martinho Lutero, na Alemanha, em 1517. Lutero começou por negar as indulgências, depois a autoridade do Papa e, por fim, caiu em toda a espécie de erros fundamentais, origem de muitos outros. O livre exame, ou seja, o direito de cada um interpretar a Sagrada Escritura segundo o seu modo de ver, a inutilidade das boas obras, afirmando que só a fé salva e chegando a dizer: peca o que quiseres desde que tenhas fé. Seguiram estes princípios e protestaram também contra a autoridade da Igreja na Suíça, Zwinglio e um pouco mais tarde Calvino. Por isso se chamaram protestantes. Na Inglaterra, por outras razões, Henrique VIII proclamou-se chefe da Igreja Anglicana, a qual posteriormente receberia também influência protestante. As principais causas que levaram à propagação do protestantismo são o apoio que encontrou em certos soberanos temporais, a quem Lutero soube lisonjear, submetendo a religião, prometendo-lhes a usurpação à custa dos bens temporais que as comunidades religiosas tinham nos seus territórios. A ignorância religiosa, muito geral na época, foi a causa principal para que o povo se deixasse enganar. O protestantismo favorece as paixões humanas, por exemplo, ensinando a inutilidade das obras, negando o inferno, combatendo a confissão, permitindo o divórcio, etc. O protestantismo não constitui a Igreja de Cristo, porque não tem as notas características da verdadeira Igreja e pelos graves erros e contradições que encerra. Não tem as notas da verdadeira Igreja, não é uno, nem no dogma, porque é constituído por um grande número de grupos que professam doutrinas diversas. Não pode ter a unidade, pois por força do livre exame, cada qual pode crer no que lhe pareça. Nem no governo, pois esses grupos são independentes uns dos outros e não reconhecem um chefe supremo. Nem no culto, pois eles não estão de acordo nem sequer a respeito do número de sacramentos e quase todos rejeitam a Santíssima Eucaristia e o sacerdócio. Só nos Estados Unidos há mais de 500 denominações com credos diversos. Outro tanto se poderia dizer do resto do mundo, e quando se reúnem em congressos para acordarem ao menos em alguns dogmas fundamentais, não o conseguem. Muitos protestantes de hoje chegaram ao ponto de negar a divindade de Cristo e aproximam-se rapidamente do racionalismo e da incredulidade. O protestantismo não é santo, nem nos fundadores, que tiveram gravíssimas faltas morais, nem da doutrina, porque se o princípio do livre exame destrói a unidade, o princípio da inutilidade das boas obras destrói de raiz a santidade. Nem nos seus membros, pois não há entre eles milagres e o heroísmo da santidade. O protestantismo tem também o gravíssimo erro de negar a liberdade humana e com isso desaparecem noções fundamentais de responsabilidade e de mérito. Além disto, o protestantismo rejeita os mais poderosos meios de santidade que a Igreja tem, como a confissão, a Eucaristia, o jejum, a devoção a Maria Santíssima e aos santos, as sagradas imagens, o celibato eclesiástico e o Estado religioso. Não é católico ou universal, não pode ser católico porque não tem unidade. Com efeito, os seus diversos grupos excluem-se mutuamente e onde está um, não podem estar os restantes. Por isso, nenhum deles pode ser universal. De facto, muitos grupos permanecem inseparavelmente relacionados com o país que os viu nascer. Assim, o luteranismo é próprio da Alemanha, o calvinismo da Suíça, etc. Na realidade, nenhuma comunidade protestante, nem mesmo todas elas reunidas, tem expansão suficiente para se chamar religião universal ou católica. Não é apostólico, porque os seus chefes não são os sucessores de Pedro e dos apóstolos, mas se afastaram por completo deles. O atual Romano Pontífice, tal como todos os anteriores, é sucessor direto de São Pedro. Entre os dois não houve interrupção, como também não houve entre os apóstolos e os seus sucessores, os bispos. Pelo contrário, nem Lutero nem Calvino são sucessores dos apóstolos, pois os protestantes rejeitaram redondamente o sacramento da ordem. Por conseguinte, o protestantismo não pode ser de maneira nenhuma uma fonte de inspiração, nem Lutero um valor a aprofundar, como dizem alguns dentro da Igreja Católica. Mas é um verdadeiro cancro e uma peste que infelizmente está a minar por dentro. Diga-se também que todas as igrejas evangélicas, bem como tantas confissões
e denominações cristãs surgiram desse cisma de 1517. Além disso, sabemos que, etimologicamente, a palavra Satanás significa divisor. Neste sentido, o protestantismo dividiu a Igreja e está a dividi-la como uma ponta de lança do diabo.